Prezado católico, infeliz daquele que abandona o caminho de Deus para seguir as máximas do mundo inimigo de nosso Senhor. Seja um católico fiel a Deus, obedecendo-o e fazendo somente aquilo que lhe agrada. Para você conhecer melhor a desgraça daquele que abandona a amizade com Deus, ouça atenciosamente essa pregação sobre o Filho Pródigo, feita pelo Reverendíssimo Padre Divino Antônio Lopes, fundador do Instituto Missionário dos Filhos e Filhas da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo e das Dores de Maria Santíssima, e do movimento missionário Lanceiros de Lanciano. E com certeza você se esforçará para perseverar sempre na amizade com o Deus Altíssimo. Prezado católico, leia e medite diariamente a Sagrada Escritura. Ela é a palavra de Deus que nos sustenta e nos orienta. Lembre-se de que não basta ler e meditar a Bíblia. É preciso vivê-la, isto mesmo, é preciso viver a palavra de Deus. É preciso colocar em prática a Bíblia. Somente assim você será feliz, como está no Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículo 28. Felizes os que ouvem a palavra de Deus e a observam, isto mesmo, e a observam. Abra a Bíblia no Evangelho de São Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao versículo 32, e preste atenção no comentário sobre a parábola do Filho Pródigo. Nos versículos 11, 12 e 13 do capítulo 15 do Evangelho de São Lucas diz: um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, ajustando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua e ali dissipou sua herança numa vida devassa. Repito, os versículos 11, 12 e 13 do capítulo 15 do Evangelho de São Lucas. Um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, ajustando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua e ali dissipou a sua herança numa vida devassa. Católico, estamos perante uma das parábolas mais belas de Jesus Cristo, em que nos é ensinado, uma vez mais, que Deus é bom e compassivo, como está na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3. No versículo 11 diz: um homem tinha 2 filhos. Esse homem, prezado católico, é Deus. O cônego Duarte Leopoldo escreve: o pai de família é Deus. E o Papa João Paulo II diz: o pecado, tão detalhadamente descrito na parábola do filho pródigo, consiste na rebelião contra Deus, ou ao menos no esquecimento ou indiferença para com ele e para com o seu amor, escreve o Papa João Paulo II. E São José Maria Escrivá diz também: recordemos a parábola do filho pródigo, que Jesus nos contou para que entendêssemos o amor do Pai que está nos céus, escreve São José Maria Escrivá.
No versículo 12 diz que o filho mais jovem pediu ao pai a parte da herança que lhe cabia, e o pai dividiu os bens entre eles. O filho mais jovem, que pede a parte da sua herança, é figura do homem pecador. Isto mesmo, é figura do homem pecador que se afasta de Deus por causa do pecado. O cônego Duarte Leopoldo escreve, diz o Evangelho, que este filho era o mais moço, porque o pecador é leviano, inconstante e irrefletido, como a mocidade, escreve o cônego Duarte Leopoldo. A herança, segundo o cônego Duarte Leopoldo, são os dons naturais e sobrenaturais, os bens da alma e do corpo. E o Papa João Paulo II escreve, este filho, que recebe do pai a parte da herança que lhe toca, e deixa a casa paterna para esbanjar essa herança numa terra longínqua, vivendo dissolutamente, em certo sentido, escreve o Papa João Paulo II, é o homem de todos os tempos, a começar por aquele que foi o primeiro a perder a herança da graça e da justiça original. Neste ponto, a analogia é muito vasta. Indiretamente, a parábola estende-se a todas as rupturas da aliança de amor, a toda a perda da graça e todo o pecado, escreve o Papa João Paulo II. No versículo 13 diz que o filho mais jovem partiu para uma terra longínqua e ali dissipou sua herança numa vida devassa. Católico, o filho mais novo quer ser feliz a seu modo. Isso mesmo, o filho mais novo quer ser feliz a seu modo, por sua conta, sem contar com seu pai, e por isso abandona-o e parte para um país longínquo. O padre Francisco Fernandes Carvajal escreve, para o judeu, um país longínquo era a terra de gentios e pagãos. O egoísmo toma a dianteira ao amor. Nisso consiste o pecado, e o pai não quis retê-lo à força, escreve o padre Francisco Fernandes Carvajal. E o cônego Duarte Leopoldo também escreve, essa região longínqua é o país do pecado, para onde se retira o pecador, a fim de não mais ouvir a voz de seu pai, as suas recriminações e os seus sábios conselhos. O pecador não quer ser importunado. Sedento de liberdade, da liberdade do vício, dissipa no esquecimento de Deus e da sua fé toda a sua fortuna de graças, primeiro a graça santificante, depois as virtudes de uma educação cristã, a inteligência, o brio, o pudor, muitas vezes o seu dinheiro e quase sempre a saúde, escreve o cônego Duarte Leopoldo. E o padre João Colombo escreve também, fora do olhar paterno, sem freio e sem comedimento, cometeu todas as torpezas e satisfez o capricho de todas as paixões. No versículo 13, diz que o filho mais novo, isto mesmo, o filho mais novo, dissipou os seus bens. Estas palavras revelam um sentido mais profundo quando o pecador é cristão. Isto mesmo, quando o pecador é cristão. Pois seria inexato afirmar que todas as obras do pecador são más. Muitos pecadores têm uma conduta exterior irrepreensível. Nós sabemos disso. Há muitos que praticam o bem, isso mesmo, há muitos pecadores que praticam o bem. Suas obras não são todas más, mas
são desperdiçadas, isto mesmo, são desperdiçadas, perdem-se para o céu, pois o mérito sobrenatural é inerente ao estado da graça. O Monsenhor George Chevreul escreve: essa fortuna que o cristão dissipa é a sua parte na herança celeste, é a vida eterna que recebe de Deus e que é algo do próprio Deus. O cristão pecador já não é senão um ramo separado do tronco. E o Monsenhor acrescenta: ao sair da casa paterna, o filho mais novo não leva consigo a sua liberdade, leva-lhe o cadáver, o cadáver. Católico, passemos agora aos versículos 14, 15 e 16 do capítulo 15 do Evangelho de São Lucas. E gastou tudo. Sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar privações. Foi então empregar-se com um dos homens daquela região, que o mandou para seus campos cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Isso mesmo, diz a palavra de Deus, mas ninguém lhes dava. No versículo 14 diz que o filho pródigo gastou tudo. Isso mesmo, gastou tudo. E o mesmo começou a passar fome. Ele foi buscar a liberdade no mundo, mas encontrou a escravidão. Deixou a casa paterna para tornar-se escravo de Satanás. Isso mesmo, deixou a casa do pai, a casa paterna, para tornar-se escravo de Satanás. O filho mais novo, ao sair de casa, prometia a si mesmo coisas muito felizes fora dos limites da fazenda, mas começou a passar fome. Isso mesmo, começou a passar fome. A satisfação acabou-se depressa, depressa. Veio a seguir a solidão e a indignidade. O Papa João Paulo II escreve: vem a solidão e o drama da dignidade perdida, a consciência da filiação divina deitada a perder, escreve o Papa João Paulo II. Está claro, prezado católico, que aquele que joga Deus fora, aquela pessoa que joga Deus fora, vive no vazio e na miséria. Como escreve Santo Afonso Maria de Ligório: perdido Deus, tudo está perdido. Perdido Deus, tudo está perdido, escreve Santo Afonso Maria de Ligório. Neste momento da parábola, vemos as tristes consequências do pecado, do pecado. Com essa fome, fala-se-nos da ansiedade do vazio que sente o coração do homem quando está longe de Deus. Pelo pecado, o homem perde a liberdade dos filhos de Deus e submete-se ao poder de Satanás. O cônego Duarte Leopoldo diz: no país do pecado, nessa região longínqua do esquecimento de Deus, nunca deixa de haver fome. Esse vazio imenso de uma alma de quem tudo falta, quando lhe falta Deus. E o pecador padece então os horrores da indigência. Nada há que lhe possa matar a fome devoradora, escreve o cônego Duarte Leopoldo. Católico, aquele que abandona o caminho de Deus para seguir as máximas do mundo, vive mergulhado no vazio e na tristeza. Isso mesmo, quem abandona o caminho de Deus para seguir o mundo, vive mergulhado no vazio e na tristeza, a exemplo do filho pródigo. Lembre-se de que somente em Deus, católico, somente em Deus, você encontrará a verdadeira felicidade, como escreve Santa Teresa dos Andes.
Deus é o único bem que nos pode satisfazer. Nele encontro tudo. Em Deus encontro tudo, escreve Santa Teresa dos Andes. No versículo 15 diz que o filho pródigo foi pedir emprego a um senhor daquela região. E ele, isto é, o senhor, o mandou cuidar dos porcos. O cônego Duarte Leopoldo diz: o dono da fazenda é o demônio, os porcos são as paixões. Sob a tirania de um senhor sem piedade, o pecador apacenta em seu coração um rebanho de paixões imundas. Um sem número de pensamentos de crime grunhem dentro do seu coração, pedindo-lhe pasto e alimento, escreve o cônego Duarte Leopoldo. Está claro, prezado católico, que o filho pródigo teve que dedicar-se a guardar porcos. A pior das humilhações para um judeu. O porco era um animal impuro para os judeus e para os outros povos do Antigo Oriente. Sobre o versículo 15, o Papa João Paulo II escreve: mas esta fuga de Deus tem como consequência para o homem uma situação de confusão profunda sobre a sua identidade, ao lado de uma amarga experiência de empobrecimento e desespero. O filho pródigo, depois de tudo, começou a passar necessidade e viu-se obrigado, ele, que tinha nascido em liberdade, a servir um dos habitantes daquela região. No versículo 16, diz que ele queria matar a fome com a comida dos porcos, mas ninguém lhe as dava. Prezado católico, veja o que acontece com a pessoa que abandona a Deus. Ela vive só e amargurada. Isso mesmo, a pessoa que abandona a Deus vive só e amargurada. O patrão do filho pródigo foi um duro senhor, que nem sequer lhe permitia saciar-se com a comida que os porcos comiam. O filho procurava conquistar a liberdade, mas ficou submetido a um duro tirano. Católico, lembre-se de que a liberdade está ligada ao amor e não ao pecado, como está no Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 34. Quem comete pecado é escravo do pecado. Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 34. O cônego Duarte Leopoldo escreve: as bolotas, alimento dos porcos, simbolizam os crimes, os pecados de que se alimenta o pecador. Devora-o a fome do vício, tudo lhe serve. Ainda o que há de mais desprezível, a tudo se atira faminto e desesperado. Mas a tanto chegou a sua degradação, que já nem esse alimento lhe é concedido para satisfazer o apetite do pecado, escreve o cônego Duarte Leopoldo. E o padre João Colombo escreve também: aquele filho, deixando uma casa rica, guardava os porcos e tinha fome. Às escondidas estendia as mãos ao coxo, desejava encher a barriga com a comida dos porcos e ninguém lhe as dava, nem sequer um punhado de comida, escreve o padre João Colombo. E o Monsenhor Georges Chevroux ainda escreve: os críticos, incapazes de respeitar uma obra-prima, pensam que esta sequência da parábola é forçada. Que ajudante de fazenda, dizem eles,
não teria nesse caso tirado um pouco de bolotas da ração dos porcos, a fim de alimentar-se a si próprio? Não há dúvida, continua o Monsenhor, mas isso seria não perceber a intenção do narrador. Cristo Jesus quer fazer-nos tocar com o dedo a horrível solidão do pecador. O filho pródigo está abaixo dos animais que guarda. O proprietário preocupa-se com a alimentação dos seus porcos, mas ninguém se ocupa do filho pródigo. Ninguém pensa em dar-lhe de comer. Para o patrão, a gordura de seus porcos é mais preciosa do que a vida de seu empregado. O filho pródigo é abandonado por todos, escreve o Monsenhor Georges Chevreul. Prezado católico, viu como o filho pródigo foi desprezado por todos? Ele não recebeu apoio de ninguém. Como você, católico, tem a coragem de abandonar a Deus para seguir o mundo? Lembre-se de que o mundo é um palhaço assassino que atrai para matar. Isso mesmo, o mundo é um palhaço assassino que atrai para matar. Você chama essas pessoas que te cercam de amigas? Será que elas te ajudarão nas horas de dificuldades? Cuidado, católico, cuidado. O coração do homem é um abismo cheio de falsidade. Passemos agora aos versículos 17, 18 e 19 do capítulo 15 do Evangelho de São Lucas. E caindo em si disse: quantos empregados de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, procurar o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Repito os versículos 17, 18 e 19 do capítulo 15 do Evangelho de São Lucas. E caindo em si disse: quantos empregados de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, procurar o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. No versículo 17, diz que o filho caiu em si, isto mesmo, caiu em si. Longe da casa paterna, sente fome. Ele sentiu fome. Longe da casa paterna, o filho pródigo sentiu fome. E a sua miséria não parece ter fim. Longe do pai, encontrou somente vazio e decepção. Então, caindo em si, decidiu-se a iniciar o caminho do regresso. Pensou de novo as coisas. Isso mesmo, o filho pródigo pensou de novo as coisas. Assim começa também toda a conversão, todo o arrependimento. Caindo em si, fazendo uma paragem, considerando aonde o levou a sua má aventura, desde que saiu da casa paterna até a lamentável situação em que agora se encontra. E você, católico, e você? Você já caiu em si ou vai continuar vivendo no chiqueiro do mundo, inimigo de Deus e do Evangelho? É preciso parar, católico. É preciso parar e voltar para Deus, enquanto é tempo, enquanto o seu coração ainda está pulsando, como está no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 6. Procurai o Senhor enquanto pode ser achado. Isto mesmo, procurai o Senhor enquanto pode ser achado. Livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 6. O filho pródigo caiu em si. Isso mesmo, o filho pródigo caiu em si. O cônego Duarte Leopoldo diz: aqui a cena se transforma.
A dor, o sofrimento, é muitas vezes a voz de Deus que nos chama. E o Monsenhor Georges Chevreul também escreve: não há dúvida de que, ao entrar em si, o filho vê em primeiro lugar e quase que exclusivamente a sua miséria. Ainda não enxerga a malícia do pecado, ainda é cedo para isso. Vê-la mais tarde. Agora vê somente a sua indigência e o seu sofrimento. Morro de fome. E o Monsenhor acrescenta: não compreendemos a gravidade do pecado senão depois de nos termos convertido, e muitas vezes, vários anos depois de convertidos, escreve o Monsenhor Georges Chevreul. No versículo 17 diz ainda: quantos empregados de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome. O cônego Duarte Leopoldo diz: quantos não tinham como eu os mesmos direitos ao amor de Deus, que não tinham recebido tantas graças, tantos benefícios, que eram mais pobres, mais doentes, que tinham menos luzes. Quantos gozam da abundância das consolações da graça, e eu morro de fome ao serviço do demônio, apacentando os animais imundos. No versículo 18 diz que o filho pródigo resolveu procurar o seu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. O padre Francisco Fernandes Carvajal diz: o filho pródigo resolve desandar o andado, resolve voltar à casa paterna, escreve o padre Francisco Fernandes Carvajal. Católico, o filho continua com saudades do bem-estar que tem os servos na casa de seu pai, e pouco a pouco adquirem força na sua alma outros sentimentos: o calor do lar, a recordação insistente do rosto do seu pai e o carinho filial. A dor torna-se mais nobre e mais sincera aquela frase preparada: Pai, pequei contra o céu e contra ti. São José Maria Escrivá comenta: de certo modo, a vida humana é um constante regresso à casa do Pai. Um regresso mediante a contrição, a conversão do coração, que significa o desejo de mudar, a decisão firme de melhorar a nossa vida. Regresso à casa do Pai por meio do sacramento do perdão, escreve São José Maria Escrivá. E o cônego Duarte Leopoldo diz: o arrependimento sincero, a verdadeira contrição, é sempre seguida do bom propósito, de resoluções firmes e enérgicas, escreve o cônego Duarte Leopoldo. No versículo 19 diz: já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Prezado católico, ainda existe essa casa de que ele fugiu para tão longe. Ainda existe o seu pai. Ele, o filho pródigo, já não pode dizer-se seu filho. Tornou-se indigno de lhe usar o nome, mas seu pai não mudou. Isso mesmo, seu pai não mudou. Esse pai que por excesso de bondade não tentou retê-lo, esse pai cujo coração ele despedaçou e cujos bens dissipou, a quem afligiu e desonrou. O filho pródigo arruinou-se. Isso mesmo, o filho pródigo arruinou-se. Perdeu tudo. Ninguém estendeu a mão para socorrê-lo. Todos lhe deram as costas sem piedade. Nada mais lhe restava no mundo a não ser esse pai, cujo carinho ele retribuiu tão mal.
Católico, diante das suas fraquezas e ingratidões, não se desespere. Isso mesmo, não se desespere. Lembre-se de que existe um Pai que está pronto para te perdoar, um Pai que está sempre pronto para perdoar um coração arrependido, como está no livro do profeta Isaías, capítulo 30, versículo 18. Deus espera o pecador, a fim de que se arrependa e desse modo lhe perdoe e o salve. Livro do profeta Isaías, capítulo 30, versículo 18. Deus espera o pecador, a fim de que se arrependa e desse modo, lhe perdoe e o salve. Passemos agora aos versículos 20 e 21 do capítulo 15 do Evangelho de São Lucas. Partiu então e foi ao encontro do pai. Ele estava ainda ao longe. Quando seu pai viu-o, encheu-se de compaixão, correu e lançou-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. O filho então disse-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Católico, quando o filho decide regressar à casa paterna e trabalhar na fazenda como um servo, como um empregado, o pai, profundamente comovido ao ver as condições em que retorna, corre ao seu encontro e demonstra-lhe prodigamente o seu amor. Lançou-lhe os braços ao pescoço e cobriu-o de beijos, diz a palavra de Deus. Acolhe-o como filho imediatamente. Isto mesmo, o pai acolhe o filho imediatamente. São José Maria Escrivá diz: pode-se falar com mais calor humano? Pode-se descrever de maneira mais gráfica o amor paternal de Deus pelos homens? Perante um Deus que corre ao nosso encontro, não nos podemos calar e temos de dizer-lhe com São Paulo: Abba, Pai, Pai, meu Pai, porque sendo Ele o Criador do universo, não se importa de que não o tratemos com títulos altissonantes, nem reclama a devida confissão do seu amor. Quer que lhe chamemos Pai, que saboreemos essa palavra, deixando a alma inundar-se de alegria, escreve São José Maria Escrivá. E o cônego Duarte Leopoldo também diz: a misericórdia de Deus sai ao encontro do pecador, cai-lhe nos braços e dá-lhe o beijo da paz. E o Monsenhor Georges Chevroux também escreve: o pai tem pressa de reconquistar o objeto da sua ternura, joga-se ao pescoço do filho, aperta-o de encontro ao peito, sem se importar com o odor de chiqueiro que exalam as suas vestes sórdidas. O pai aperta o filho em seus braços e cobre-o de beijos, escreve o Monsenhor Georges Chevroux. Católico, muitas pessoas se desesperam diante de seus pecados. Dizem que não serão mais perdoadas por Deus, que já está tudo perdido, que já estão condenadas ao inferno. E assim perdem a fé, deixam a oração, deixam os sacramentos e outras cometem o suicídio. Prezado católico, esta não é a solução. Isso mesmo, não é a solução. Nada de desespero, nada de desespero. Confie em Deus. Arrependa de seus pecados e Ele te perdoará, como escreve Santo Afonso Maria de Ligório. Deus chega até a assegurar que, quando o pecador se arrepende, Ele risca da memória as ofensas, como se nunca houvessem existido.
E o mesmo santo ainda diz: logo que nos arrependemos, Deus nos responde prontamente e logo nos perdoa, escreve Santo Afonso Maria de Ligório. Católico, no versículo 21 diz que o pai correu ao encontro do filho. Isso mesmo, o pai correu ao encontro do filho. Sabemos que Deus ama aquele filho que está arrependido e com certeza ele lançará sobre o mesmo o laço da misericórdia, o laço da misericórdia, como escreve São João da Cruz. Tu, Senhor, voltas com alegria e amor a levantar aquele que te ofende, escreve São João da Cruz. Passemos agora ao versículo 22 do capítulo 15 do Evangelho de São Lucas. Mas o pai disse aos seus servos: ide depressa, trazei a melhor túnica e vesti-o com ela, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículo 22. O pai pediu que lhe vestisse com a melhor túnica, isso mesmo, com a melhor túnica. A túnica para Santo Agostinho representa a veste da graça santificante que perderam Adão e Eva, encontraram-se nus, e que não tinha aquele que foi rejeitado nas bodas do grande rei. Conferir no Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículo 11. O pai disse: ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Com o anel, é-lhe devolvido o poder de selar, é-lhe devolvido a autoridade e todos os direitos. As sandálias declaram-no homem livre, porque os escravos andavam descalços. Santo Agostinho escreve: o vestido mais precioso converte-o em hóspede de honra. O anel devolve-lhe a dignidade perdida. As sandálias declaram-no livre. E o Papa João Paulo II escreve também: o amor paterno de Deus inclina-se para todos os filhos pródigos, para qualquer miséria humana, especialmente para a miséria moral. Então aquele que é objeto da compaixão divina não se sente humilhado, mas reencontrado e revalorizado, escreve o Papa João Paulo II. Católico, o pai devolveu tudo ao filho arrependido. Isso mesmo, o pai devolveu tudo ao filho arrependido. Na confissão, isto mesmo, na confissão, através do sacerdote, Deus devolve-nos tudo o que perdemos por culpa própria. A graça e a dignidade de filhos de Deus cumula-nos da sua graça, e se o arrependimento é profundo, coloca-nos no lugar mais alto do que aquele em que estávamos anteriormente. Passemos agora aos versículos 23 e 24 do capítulo 15 do Evangelho de São Lucas. Trazei o novilho cevado e matai-o. Comamos e festejemos, pois esse meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi reencontrado, e começou a festejar. No versículo 23, fala sobre a festa, tendo como comida o novilho cevado. O cônego Duarte Leopoldo diz: os judeus usavam de carne muito raramente. O banquete em que se servia o novilho e dos melhores do rebanho indicava bem a alegria que reinava na casa, escreve o cônego Duarte Leopoldo. E São José Maria Escrivá escreve também: da nossa miséria tira riqueza, da nossa debilidade fortaleza.
o que não nos há de preparar então, se não o abandonamos, se frequentamos a sua companhia todos os dias, se lhe dirigimos palavras de carinho confirmadas com as nossas ações, se lhe pedimos tudo, confiados na sua onipotência e na sua misericórdia? Se prepara uma festa para o filho que o traiu, só por tê-lo recuperado, o que não nos outorgará a nós, se sempre procuramos ficar a seu lado? Escreve São José Maria Escrivá. E no versículo 24 diz: meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi reencontrado. Versículo 24 do capítulo 15 do Evangelho de São Lucas. O Monsenhor Georges Chevreul escreve: o filho pródigo entende, enfim, donde é que volta. Só agora é que está convertido. Só agora é que o filho pródigo está convertido. Não estava convertido quando morria de fome. Não estava convertido quando sofria no caminho do retorno. É nos braços de seu pai, isso mesmo, é nos braços de seu pai que se realiza a sua conversão, escreve Monsenhor Georges Chevreul. Católico, o filho pródigo está convertido, não deve mais falar-lhe da sua ingratidão passada, nem da sua conduta indigna. Que nunca mais a mencione, isto mesmo, que nunca mais a mencione. Ele não tem outra coisa a fazer senão deixar-se amar e nunca mais abandonar seu pai. Ele, o filho pródigo, foi encontrado, estava morto e tornou à vida. Isto mesmo, estava morto e tornou à vida. Católico, se você está morto espiritualmente, isto é, está com um pecado mortal na alma, se você está vivendo longe de Deus, percorrendo o caminho largo das paixões e do vício, arrependa-se, isto mesmo, arrependa-se de seus pecados, procure um sacerdote, um bom sacerdote, e faça uma sincera confissão. E com certeza absoluta, a sua volta para os braços do Pai será festejada, como está no Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículo 13. Se consegue achá-la, em verdade vos digo, terá maior alegria com ela do que com as 99 que não se extraviaram. Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículo 13. Você sabe que Deus é rico no perdão. Isso mesmo, Deus é rico no perdão, como está na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 4. Deus é rico em misericórdia. Deus é rico em misericórdia. Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 4. Por isso, católico, não abuse da misericórdia de Deus, não abuse da misericórdia do Pai. Como escreve São João Crisóstomo, Judas se condenou porque se atreveu a pecar confiando na clemência de Jesus Cristo. Então, católico, chore os seus inúmeros pecados e aproxime de Deus com sinceridade, e Ele, que é Pai, e Ele, que é bom, que é misericordioso, te perdoará, como está no Salmo 50, versículo 19, coração contrito e esmagado, ó Deus, tu não desprezas. Salmo 50, versículo 19. Passemos agora aos versículos 25, 26 e 27 do capítulo 15 do Evangelho de São Lucas. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltava, já perto de casa, ouviu músicas e danças. Chamando um servo, perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe disse:
é teu irmão que voltou e teu pai matou o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Repito os versículos 25, 26 e 27 do capítulo 15 do Evangelho de São Lucas. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltava, já perto de casa, ouviu músicas e danças. Chamando um servo, perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe disse: é teu irmão que voltou e teu pai matou o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Católico, quando a parábola parece concluída, surge um novo personagem. Isto mesmo, surge um novo personagem, o filho mais velho. O filho mais velho, e no versículo 25 diz que ele estava voltando do campo e perto da casa ouviu músicas e danças. Era justamente a festa pela volta de seu irmão mais novo, que estava morto e tornou a viver, que estava perdido e foi reencontrado. Nos versículos 26 e 27, ele pergunta o porquê da festa. E o servo informa-o de que estão celebrando o retorno do seu irmão mais novo, que chegou esfarrapado, que finalmente voltou à casa paterna. Nós católicos que acreditamos na misericórdia de Deus, precisamos acolher com alegria as pessoas que desejam, isto mesmo, que desejam com sinceridade aproximarem-se de Deus. Devemos festejar a volta das mesmas para os braços do Pai Eterno. Devemos festejar com alegria a volta dessas pessoas para os braços de Deus. Se o filho pródigo voltou para a casa paterna, com certeza ele não encontrou paz e amor no mundo. Com certeza ele não encontrou paz e amor no mundo. Porque se o mundo, inimigo de Deus, fosse um mar de paz e de amor, com certeza absoluta, todos os mundanos seriam santos canonizados. Isto mesmo, todos os mundanos seriam santos canonizados. Passemos agora ao versículo 28 do capítulo 15 do Evangelho de São Lucas. Então ele ficou com muita raiva e não queria entrar. Seu pai saiu para suplicar-lhe. Isto mesmo diz a palavra de Deus. O pai saiu da casa para suplicar ao filho mais velho que entrasse na casa. Católico, com certeza o filho mais velho era fiel ao pai. Isso mesmo, o filho mais velho com certeza era fiel ao pai. Trabalhava até ao cair da noite, quando, segundo a narrativa, a festa já se tinha iniciado. Ele ainda estava voltando do campo, mas como está no versículo 28, ele ficou sabendo do motivo da festa, se irritou e não queria entrar, não queria festejar a volta de seu irmão mais novo. O Monsenhor George Chevreul escreve: as mais belas virtudes empalidecem aos olhos de Deus quando a pessoa se orgulha das suas virtudes. Repito o que escreve Monsenhor George Chevreul: as mais belas virtudes empalidecem aos olhos de Deus quando a pessoa se orgulha das suas virtudes. E o mesmo Monsenhor acrescenta: e ele não quis entrar, já não se sente em casa, naquela casa em que se canta e se dança para participar da alegria do Pai. Como é grave que este filho obediente se torne incapaz de amar. Esse filho que sempre obedeceu acaba por contrariar o amor de seu pai. Escreve Monsenhor George Chevreul. E na primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 20, diz: se alguém disser amo a Deus,
mas odeia o seu irmão, é um mentiroso. Conferir Primeira Carta de São João, capítulo 4, versículo 20. Católico, eis, portanto, o véu que nos esconde Deus, que nos impede de aproximarmos dele, o nosso terrível egoísmo, o nosso insuportável amor próprio, esse eu, para o qual nos voltamos a toda hora, o egoísmo que levou o filho mais novo a deixar a casa paterna e o egoísmo que impediu o mais velho de nela entrar. Eis o véu que nos esconde Deus. Sobre o aborrecimento do filho mais velho, escreve Santo Agostinho: o canto, a alegria e a festa não te moveram o coração? O banquete do novilho gordo não te fez pensar? Ninguém te exclui, tudo em vão. O servo fala, mas o aborrecimento persiste, e ele mesmo não quer entrar. O filho mais velho não quer entrar na casa, escreve Santo Agostinho. Prezado católico, hoje, infelizmente, em muitas dioceses e paróquias, existem milhares de discípulos do filho mais velho. São principalmente senhoras desocupadas, que andam a bisbilhotar a vida de todos aqueles que entram na igreja. Essas senhoras atiram pedras e agem com azedume contra aquelas pessoas que antes viviam nas trevas e que agora estão se aproximando de Deus. Essas senhoras se julgam o anjo do Apocalipse, sentam em lugares reservados, sempre duas a duas, apontam os dedos e balançam a cabeça continuamente. Para essas velhotas, ninguém se arrepende e ninguém merece a salvação. Somente elas são as santinhas imaculadas. Prezado católico, o Pai possui um coração cheio de compaixão e amor. Isto mesmo, o Pai possui um coração cheio de compaixão e amor. Preparou uma grande festa para o filho que havia se convertido. E agora suplica ao filho mais velho que faça parte da festa. Passemos aos versículos 29 e 30 do capítulo 15 do Evangelho de São Lucas. Ele, porém, respondeu a seu pai: há tantos anos que eu te sirvo e jamais transgredi um só dos seus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Contudo, veio esse seu filho que devorou seus bens com prostitutas, e para ele matas o novilho cevado. Versículos 29 e 30 do capítulo 15 do Evangelho de São Lucas. Católico, no versículo 29, o filho mais velho desabafa com o pai, dizendo: há tantos anos te sirvo, jamais transgredi um só dos seus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para festejar. Era verdade o que o filho mais velho dizia, e o pai não o contradiz. Monsenhor Georges Chevreul escreve: em um instante, esse modelo de obediência, que é o filho mais velho, mostra-se ambicioso, invejoso, avarento, mau e duro, escreve Monsenhor Georges Chevreul. O filho mais velho disse: há tantos anos que te sirvo. É uma resposta que esconde mal toda uma série de mágoas inconfessáveis. É como se ele dissesse: se me fosse possível voltar atrás, não seria tão ingênuo. Aproveitaria ao máximo como o mais novo. Nunca reclamei do meu trabalho. Estava fora todo o tempo. Trabalhei em dobro depois da partida do extraviado, para que a produção agrícola não sofresse com a sua ausência. E tu não tiveste
a menor atenção comigo. Nunca me deste um cabrito sequer para que o repartisse com os meus amigos. E no versículo 30, ele mostra todo o seu desprezo para com o irmão mais novo, quando diz: esse seu filho. O filho mais velho procura a palavra que pode ferir mais cruelmente o coração do pai. Ele evita cuidadosamente dizer meu irmão, mas diz esse seu filho, este que devorou os teus bens com as prostitutas, este que gastou nosso dinheiro que ganhamos com tanto sacrifício. O Monsenhor George Chevreul, falando sobre o filho mais velho, diz: parecia tão bom esse filho mais velho. Sim, mas não basta parecer, é necessário ser. E nem sempre se é o que se parece ser, escreve o Monsenhor George Chevreul. Católico, a misericórdia de Deus é tão grande, que escapa à compreensão do homem. E este é o caso do filho mais velho, que considera excessivo o amor do pai para com o filho mais novo. A sua inveja não deixa compreender as manifestações de amor que o pai mostra ao recuperar o filho perdido, nem compartilhar a alegria da família. Por outro lado, devemos considerar que se Deus tem compaixão dos pecadores, quanto mais terá dos que se esforçam por permanecer fiéis a Ele. Como escreve Santa Teresinha do Menino Jesus: por que, pois, temer o bom Deus infinitamente justo, que se dignou perdoar com tanta misericórdia as culpas do filho pródigo, não será também justo comigo, que estou sempre junto dele? Escreve Santa Teresinha do Menino Jesus. Católico, passemos agora aos 2 últimos versículos da parábola. Os versículos 31 e 32 do capítulo 15 do Evangelho de São Lucas. Mas o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Ele estava perdido e foi reencontrado. No versículo 31, o pai corrige a impropriedade da linguagem do filho mais velho. Filho, tu estás sempre comigo, sempre te tratei como um filho. Minha alegria era ver-te perto de mim. E o cônego Duarte Leopoldo escreve: sempre bom ouve o pai, cheio de doçura, as queixas do filho mais velho. Ele o ama também e muitíssimo, pois toda a sua fortuna lhe pertence sem reserva. Mas não é possível conter a alegria sensível que experimenta ao ter recuperado o filho perdido. Assim ama nosso Senhor ao justo que sempre lhe permanece fiel, e a sua alegria pela conversão do pecador em nada diminui os privilégios da alma inocente e pura, escreve o cônego Duarte Leopoldo. No versículo 32, o pai continua a falar ao filho mais velho, que está irritado e carrancudo. Era preciso que nos festejássemos e nos alegrássemos, pois esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Ele estava perdido e foi reencontrado. Católico, que contradição entre o coração magnânimo do pai e a mesquinhez do filho mais velho. É a imagem do justo que se torna cego a ponto de não compreender que servir a Deus e gozar da sua amizade e presença é uma festa contínua, que no fundo servir é reinar. Deus espera de nós uma entrega alegre, sem tristeza, pois Deus ama quem se doa com alegria. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9,
versículo 7. Católico, os pecadores que escutaram a Jesus Cristo se retiraram contentes, isto mesmo, contentes e reconfortados para as suas casas. Entenderam bem o que o Mestre queria dizer nesta parábola.